Assim que, como pela queda de um anjo, muitos foram contados como pecadores, assim também pela vontade do Pai, através de seu Filho, muitos foram feitos herdeiros. Nas Escrituras, nos avisa sobre Jó, como ele foi injustiçado pelos rebeldes, mas vede o fim que ele teve, ao perder tudo, para receber uma melhor herança que estava a um passo de ser conquistado. Antes dos anjos tornarem-se demônios, eles possuíam moradas, contudo, com a queda, houve uma separação entre aqueles que se arrependeram de seu mal, e os que continuaram com seus planos de rebeldia. Segundo o livro de Melquisedeque. No final do mundo, haverá uma separação entre os possuidores da pérola do vaso, e os filhos de Belial, príncipe da rebeldia. E haverá um sinal, bem-aventurados aqueles que, a partir de sua morte, seguisse as primeiras obras, sim, amém. Eis que está consumado. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Y e o A, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Lembrai-vos do princípio, e afastai-vos do falso evangelho, mesmo sendo o mesmo. Eis que o espírito anticristo já tem aparecido, e já tem levado a humanidade para longe da verdade. Eis que o mundo jaz no maligno. Filhinhos, já vos tenho avisado, e contudo, vô-lo não me tendes entendido. Muitos se têm feito anticristos, observem-se em si mesmo, não há o espírito do erro. Porque muitos virão em meu espírito, mas não creiais em todo espírito que diz ser do Pai, mas experimentai se sois de mim ou não. Aqui há a recompensa dos santos. Bom, o começo da visão foi assim. Vi a estrada da vida que conduz ao portão estreito. Uma estrada com uma cor marrom claro, brilhava como se fosse um pó cheio de glitter. A estrada possuía pedras na cor cinza que mais pareciam vidro transparente tingido de cinza, que era usado como pedras para apoiar os pés. A cada passo que dávamos sobre estas pedras cinzas, elas acendiam, como se fossem energizadas pelas almas, que conduzem seus pés pelo caminho da eterna salvação. Na direita como na esquerda, tinham gramas verdes, mas havia outras gramas na cor branca. Elas eram quase transparentes, de tantas que tinham, se assemelhavam a um vapor. Como gotas de orvalho que sobem pela manhã, e formam aquelas nuvens de vapor. O gramado era enfeitado com pedras coloridas. Elas variavam muito no seu tamanho, como aqueles ninhos de cupins que formam aquele morro de barro, alguns grandes, outros médios e outros, pequenos. Pedras que reluziam com a luz que sobre eles refletiam. Existiam vários tipos de árvores e variadas flores e frutos. O céu transmite uma calma, como em um dia de viagem, depois de uma longa jornada de trabalho. Onde a pessoa se senta na varanda de sua casa. E olha para o céu, contemplando aquele momento de sossego, sem se preocupar com o amanhã. Uma imagem que posso descrever de melhor forma. É como uma pessoa sentada em frente a uma janela, observando a chuva descer, enquanto o céu é colorido com os raios, em meio a isso, a pessoa está assentada lendo um bom livro, acompanhado com alguma bebida quente. Devido ao frio por causa da água que cai do céu. Enquanto raios, sons de gotas e trovões, criam uma atmosfera confortável. O céu é totalmente colorido, várias cores, porém a cor que mais predomina é a cor roxa, não que o céu seja roxo, mas nossa visão é tão apurada, que conseguimos ver as variedades de mundos e galáxias que se misturam em uma explosão de cores. Nós, na Terra, não conseguimos ver mais longe, olhando para cima, por causa do domo, onde aprisiona os demônios nessa dimensão. Neste céu sem limites, as aves de variados tamanhos e cores voavam livremente, umas faziam migrações, saindo de um planeta para o outro. Anjos voavam na formação de cone. Ou naquele formato de asa delta. Não sei para onde eles estavam voando, mas estavam lá em cima. Por mais que eles estivessem muito alto, era fácil enxergar eles. Não nitidamente, cheio de detalhes. Mas pela percepção sabiam quem eram. Inclusive, tudo que olhava. De algum jeito, sabia o que era aquilo. Por mais que não tivesse um nome certo na cabeça. As nuvens deste céu eram bem grandes, carregadas de água. Elas também tinham mais cores do que aqui na Terra. Depois de olhar todas as coisas em volta, fui direcionado a ir em frente. Na nossa frente, víamos o seguinte: dava para ver o reino, ele era branco, o muro em volta dele
era rodeado de pedras preciosas, e vários arbustos que possuíam frutos roxos e muitas flores. O mais engraçado que, quando chegávamos perto, percebia a vida ao redor do jardim. Não era apenas um lugar enfeitado, mas via insetos voando, as aves em seus ninhos, e outros animais que não saberia dizer o nome. E que nem aqui na terra existem. Ou se existiram, não aguentaram o dilúvio. Antes de continuar a mensagem. Dentro do reino do Pai, tem muitos, muitos animais mesmo, não falo animais diferentes, digo, milhares de pombinhas, cachorros, gatos etc. Não é como na terra um ambiente aparentemente controlado, não existe a ideia de animais em extinção. Também não existe caça de animais. Não que caça não exista, porém digo, o animal morrer e deixar de existir. Mais para frente falaremos o que é a carne celeste. Um monte enorme de formigas subiam nas árvores, sendo as árvores enormes, grossas, colhiam flores, folhas ou pedacinhos de frutas, e todas elas trabalhavam para levar para o seu ninho. Enquanto observava isso, o Espírito Santo pediu para que as formigas me levassem à casa delas. Diminuía de tamanho e entrando em sua toca. Por dentro era formado de barro marrom ou areia, e pedras coloridas que brilhavam lançando a luz em forma de cone. Pedras acima do solo, refletiam para baixo, a luz que elas captam acima. Andei por muito tempo nesse lugar. Me veio à mente que, se as coisas aqui são eternas, significa que as formigas fizeram uma casa extremamente gigante, até chegar no fundo, posso demorar até mesmo milhares de anos. A propósito, falando disto, a terra do céu não tem limite, significa que, se começar a cavar, nunca vou parar de afundar, se subir, nunca vou parar de subir, se for para a direita ou para a esquerda, nunca vou parar de ir nessa linha reta. Depois disto, o Eterno me trouxe para fora de novo, e me fez olhar elas colhendo a comida delas. Por mais que as formigas arrancassem folhas, elas eram restauradas. Como posso explicar isso de um jeito simples? As folhas apresentavam como se fosse uma luz em seu interior, que era revestido pela folhagem, a partir de que, esse revestimento era cortado, danificado ou arrancado, a parte interior era exposta. Como se estivéssemos vendo a alma das folhas, depois de um tempo, ele era revestido novamente pela parte exterior, como uma banana, que se abre a casca, e observa o que se tem dentro. Mas, se fechar a casca da banana, está oculto novamente por esse revestimento. As formigas cortavam, aparecia a parte de dentro, alguns minutos depois, era regenerado em uma nova folha ou galho ou fruto ou flor. Se você colocasse o ouvido muito perto, de onde estava danificado, dava para ouvir o revestimento se mexendo. Por exemplo, uma casca de árvore arrancada, dava para ouvir a madeira estalando enquanto ela terminava de cobrir o que foi arrancado. Em caso de não usar aquilo que foi cortado fora, ele se tornava em água. Alguma substância assim, que era reciclada e reabsorvido pela planta novamente ou outra coisa que chegasse antes. As formigas pareciam umas pedrinhas coloridas andando pelo solo da grama. Às vezes, as formigas eram esmagadas pelas pessoas que andavam ali, o corpo delas caía morto, mas sua pequena alminha entre aspas, continuava andando, até que ela era revestida por um novo corpo, como uma lagosta que troca sua couraça de proteção. Via também algumas lagoas, falo algumas porque não pude explorar muito. Mas devia ter um monte de coisa ainda nesse pátio. Na lagoa havia os peixes nadando, a água era tão transparente que eles davam a ilusão de nadar no ar. Engraçado que dos peixes, possuíam vários tamanhos, uns extremamente pequenos e outros um pouco grande, pelo que podiam caber dentro do lago. Engraçado também era que, na primeira vez que vi o lago, não tinha percebido que era água, mas pelo vento passar por cima da água, e ressoava o barulho da água. Ficava confuso, não via a água, apenas os peixes flutuando, só quando toquei na água que entendi o que era aquilo. Era um grande contraste, na parte seca, estava calor, mas na água, bem fria, os peixes curiosos chegavam perto de meu dedo para saber o que estava fazendo. Via também algumas libélulas voando, indo de um lado para o outro, e alguns mosquitos, sim, aqueles que tomam sangue, voando. Vi também os passarinhos voando perto deste lago, pareciam que estavam caçando os mosquitos. Quando o vento vinha em nossa direção, toda a natureza produziu algum tipo de som, era como uma orquestra, que só podia ser ouvida, no momento que o vento passasse por aquele lugar. O mais legal era a grama alta. Quando o vento vinha, subia um enxame de mosquitos, fazia aquela nuvem e depois eles pousavam em algum lugar. Sabe, por mais que tenha um monte de insetos, animais, tem tanto espaço, que eles não incomodam quem quer que seja. Quando digo som, falo no sentido de que, as flores, produzem sons, como sons de música, os cactos ou espinhos,
produziam sons como de violino, ou, se simplesmente, assoprasse sobre eles, ou tivesse algum objeto que pudesse produzir ventos, a planta produz algum tipo de som. Os cogumelos pareciam os tambores que produziam sons, que lembravam algo místico, ou algo alienígena. As plantas também reagiam segundo o que a gente fazia. Se estivesse passando algum vento, e tocasse em alguma planta, ela reagia segundo aquele toque. Algumas flores pareciam vivas, elas começavam a se inclinar na minha direção, e com as pétalas, faziam movimentos como se me chamasse para perto. Não sei se era algum tipo específico de flor, mas ela parecia estar me chamando. Deitei no solo também. O solo simplesmente afundou e se encaixou perfeitamente com meu corpo, como se fosse uma roupa feita por medida. Extremamente confortável, mesmo deitado em cima de pedras e grama macia. Na entrada do reino era um lugar quente, pelo menos nessa pequena parte que estava, e o vento era como uma brisa leve que te acorda em um dia de Sukkot, a festa solene do convite das almas a regressar para casa. O ar era aromatizada com vários tipos de aromas, terra molhada, grama verde, frutos, flores, cheiros diferentes de madeira entre outras coisas. E olha que estamos apenas na entrada, e era imenso. Saindo do caminho em direção à porta do reino, vi vários bancos, como se fossem uma praça. Chegando lá, onde estavam os bancos, várias pombinhas já vinham em nossa direção. Como se nos convidassem a ficar naquele lugar. Ouvia o Criador falando pela consciência, que elas queriam a partilha do pão. Elas me olhavam com aqueles olhares de quem estava passando fome. E o Criador me dizia que elas faziam isso para ganhar comida das pessoas que iam ali. Um detalhe que gostaria de adicionar. Os animais do céu têm mais personalidade do que os da terra, como se fossem mais inteligentes. Antes da queda, os animais entendiam perfeitamente o que os humanos falavam, no caso Adão e Eva. Se Adão falasse para algum animal fazer tal coisa que estivesse em sua capacidade, ele entendia, e fazia, sem precisar ensiná-lo antes. Com a queda, o Eterno fechou a compreensão dos animais, a ponto deles ouvirem a nossa fala, mas não entenderem na linguagem deles, o que aquilo quer dizer. Como duas pessoas de nações diferentes falando um com o outro sem entender a linguagem. Não estou falando que os animais falam, digo, eles entendem. Outra coisa que os anjos me falaram foi: qualquer animal que tivemos na terra como nosso, o Eterno trará eles novamente com a gente no céu. Se tiver 10 cachorros, 15 gatos, eles estarão comigo no céu também. Assim como escrito, daqueles que me deste, nenhum deles se perdeu. Isso também conta, se a pessoa tivesse baratas de estimação, elas vão estar lá também. A diferença é que elas são coloridas como o arco-íris e entendem como os animais. Se falar, baratas, voam, elas abrem as asas e voam. Se falar, baratas, vão para o quintal, assim elas fazem. Voltando às pombinhas, em minha mão, aparecia um pão. Não saberia explicar a complexidade desse alimento. Ele tinha uma maciez, um aroma, e sua cor era vibrante. Fui pegando e rasgando em pedacinhos e colocando para as pombinhas comer. Elas comiam com tanta alegria e faziam aquele sonzinho que elas fizeram de alegria. Pedi para que as pombinhas fizessem uma dancinha, elas ficavam pulando, girando, coisas assim. Bem engraçadinho. Mais à frente. Via como se fosse uma casa feita de barros de tijolos. Ela era uma casa pequena, mas estava destruída, tomada pela grama, pelo tempo e por algumas plantas. Servia apenas para enfeitar o lugar. Eu acho, nem todos os mistérios que vi, me revelaram. Mas, me sentia como uma criança desbravando uma mata, e descobrindo novos lugares. Bem lá no fundo, havia muitas árvores e montanhas. Também vi carros abandonados, não sei por que os carros estavam ali, mas o pai disse que, a parte da frente do reino, o portão, eram os anjos que cuidavam. Às vezes, eles faziam essas decorações e depois tiravam. Ou só estavam preparando o lugar para alguém ver e contar na terra o que viu. Na verdade, as almas arrependidas têm cada dia se tornado poucas. Então aqueles carros podem representar o tanto de anjo caído que tem na terra, abandonados por suas más escolhas. Voltando ao foco da missão, o Criador me pediu para ir no portão. Ele era um portal de 2 portas. Um cadeado ficava sobre o seu meio. Ele era um portal formado de barras. As barras pareciam ouro transparente na cor branca. Tinham pequenas pedrinhas no portal que, fazia ou parecia, sair como se fossem uns floquinhos de luz branca. Sobre as barras do portal, havia nomes escritos. Possuía meu nome escrito na barra, simbolizando que fazia parte daquele lugar. Cada pessoa que se torna uma pessoa salva, habitantes do céu. Seu nome é escrito na porta, para que saibas e tenhas a certeza de que faz parte de lá.
No futuro, soube que o pai vai derrubar aquele portal e os muros. Ouvi dizer que eles foram criados por causa dos anjos caídos, mas quando forem condenados, não haverá mais ninguém que tentará invadir o reino. O portão possuía como se fossem lanças em seu topo. Ele era em um formato piramidal. Acima do portão, havia uma coroa que flutuava e girava. Em seu anel, encontrei escrito: e ao Ruxo ao Rei dos Reis. Era uma coroa com ouro, pedras preciosas, ouro vermelho, e outras coisas. Mais ou menos perto desse portal, haverá o grande julgamento, onde o Pai fará a separação das ovelhas e dos bodes. Onde a terra se tornará no lago de fogo, e os anjos que escolheram a morte, ao invés da vida, serão lançados para dentro da chama eterna, no passo de que, o Pai apagará de nossas mentes toda a dor e sofrimento. Sabendo que foram eles que escolheram esse futuro. Assim derrubando o muro, já não haverá mais quem tente invadir. O que sobrou da terra, foi enterrado dentro do lago de fogo. Quando o portão se abriu, um anjo veio me buscar. Ele veio cheio de drama, até uma cortina de fumaça apareceu com ele saindo do meio dela, sendo bem convidativo, rindo, pegou em minha mão e me puxou para dentro. Fechando o portão atrás de nós, falando ele para fechar logo antes que alguém tente entrar furtivamente. Apesar de que os demônios foram derrotados e condenados, eles tentam se passar pelas almas, para entrar no reino dos céus. Mas os anjos diariamente, explodem eles para fora. Muitas vezes, os demônios usam as almas, para tentar orar por eles. Mas o Pai não ouve. Não é à toa que, há pessoas doentes, e quando oramos por elas, não as cura de seu mal. Porque um demônio está tentando usar aquela oração para receber algo do Pai. O anjo tem um cabelo loiro, ou eram fios de ouro. Seu cabelo era liso meio ondulado, ele tem um cabelo grande e muitos fios de cabelos, não via as suas asas, porque ele as havia ocultado, dizia ele, que tinha ocultado suas asas, para não bater em mim sem querer. Virar para falar comigo e a asa bater em mim. Os anjos, por serem formidáveis, eles também são totalmente despreocupados, sabendo que tem quem cuide deles. Tirando esse anjo que conversou comigo, os outros anjos parecem adolescentes, meninos meio bagunceiros. Riem alto, fazem suas loucurinhas e vivem em suas pequenas comunidades de anjos. Há também os que são mais sérios. Mas basta fazer algumas piadas que se tornam iguais, ou só conhecer melhor, que mostram seu outro lado. O anjo que estava comigo, usava roupas modernas, como aqui na terra. A diferença era que, tinha uma túnica por cima dele que parecia quase como se fosse uma camisa. Mas usava uma calça branca, costurada com fios vermelhos e alguns detalhes em azul em sua borda. E um sapato, acho que de cano alto algo assim. A cidade toda era diferente, difícil de explicar. Mas o que o anjo me explicou foi o seguinte. Aqui, cada habitante que entra, tem direito a várias casas, onde quer que vá, dependendo do lugar, há uma casa que o Pai preparou com o seu nome. Aqui na sua frente, tem essa placa que consta o número de habitantes. Quando você chegar aqui, deverá tocar ela. E ela te mostrará onde ficará a sua casa. Isso se tu não vieres no fim do mundo. Caso contrário, todos se encontrarão no Monte Sião, onde, com seu cetro, o Espírito Santo, confirmará cada um, com o toque do seu cetro, como habitante vitorioso, dando um grande brado de vitória. Nosso Pai, por agora, tem dividido o reino em épocas. O anjo falou épocas entre aspas usando os dedos. Dizia ele ainda, com época digo que, cada habitante neste reino, não compreende muito bem a época um do outro. No caso, pessoas que moravam antes da eletricidade, moram em lugares mais rurais como fazendas, roças assim por diante, por não estar familiarizado com esse costume, já moradores como dizem abaixo. Décadas de 50, 60, 80, 90 assim por diante. Tem a sua região em seu bairro, cada morador que tinha seu costume e sua roupa, não é constrangido a mudar de vida, mas pode continuar a sua vidinha como era na terra, com o mesmo modelo de móveis e aparelhos daquele ano, a diferença é que não existe o lago ruim daquela época. Não é como se fosse encontrar drogas aqui em cima. Só porque em tal época, era o momento daquele ano. Continuando, seus moradores não estão condicionados a viver presos a essa época, podem mudar se quiser. A saber, alguém que não conhecia eletricidade, pode se mudar para uma casa elétrica, ou, pode morar em uma casa medieval, mas por dentro, aparelhado com todo tipo de objeto elétrico. E, se, alguém que gostaria de morar no campo, mesmo tendo acesso à eletricidade também pode. Algumas pessoas que chegaram aqui, em sua vida eram totalmente pobres. Eles simplesmente continuaram sua vida em casas humildes,
mas de hora em hora, elas mudam de casa, às vezes no campo, às vezes na cidade, às vezes na praia, e até mesmo no deserto, eles fazem, como chamam mesmo. Viagem em família, alugam algum meio de locomoção, e viajam pelo reino conhecendo novos lugares, e parando em localidades onde já há casas construídas para eles pelo Pai. Lembrando, aqui na casa de nosso Pai, há muitas moradas mesmo, dizia ele em um tom sério. Na terra que há esse entendimento de ostentação, ser rico, mas aqui, nós não prezamos nada disso, além do amor de uns pelos outros e por nosso eterno Pai. O anjo fez um coração com as mãos. Aqui na esquerda temos a moradia dos anjos. Interrompendo um pouco o anjo, nós ainda estamos na frente do portal. Continuo ele, na esquerda, ficam as casas dos anjos. Os anjos são os nossos tios, e podemos ir lá visitar eles. Continuou o anjo, a maioria das crianças que morrem em qualquer idade, acabam sendo, podemos dizer assim, adotadas pelos anjos e morando com eles ali, até se tornarem adultos, e escolherão se querem continuar com os anjos ou ir ver as outras almas. Também, ajudamos a encontrar o restante da família. Cada família da terra, recebe uma luz única e familiar. Assim como existe a família sanguínea, também há o sanguíneo de luz. O seu sangue parental mais próximo. Já na direita, temos a moradia das almas arrependidas, aqui na frente, temos o lugar do casamento, que será o sinal da consumação da terra. Bem mais para trás temos o Monte Sião. Um pouco na direita e na esquerda. Temos uns campos, quadras, e umas florestas boas, entre outras coisas. Enquanto o anjo falava, tinha olhado para a casa dos anjos, pareciam aquelas casas americanas, iguais umas às outras, formadas de madeiras brancas, telhados brancos, pareciam aqueles bolos de glacê. No entanto, algumas pareciam pedras ou bolhas de sabão, não sei dizer. Tinham jardins do que podia ver, praças e outras coisas. Suas árvores pareciam lâmpadas, a cor da madeira era branca, que brilhava, e suas folhas eram transparentes que brilhavam em pequenas cores. Tinham frutos que brilhavam, como se fossem bolhas de sabão. Haviam alguns anjos deitados naquelas cadeiras de praia, pareciam estar dormindo. Já, no lugar do casamento, parecia um monumento, tipo um museu, na nossa frente tinha duas avenidas, com faixas de pedestres para chegar até lá. Ainda nesse lugar do casamento. Tinha um campo grande de grama colorida, flores, árvores e arbustos, um tapete vermelho até as portas da entrada, várias colunas de mármore, na cor bege bem clarinho, e as portas de madeira rústica bem enceradas com maçanetas de argola de ouro rosa, se é que era ouro mesmo. Falando um pouco desse casamento, por dentro, não posso falar, mas posso falar um pouco do que vamos fazer. Vi que a festa durará 7 dias, e no 8º dia. Para o 9º dia, a gente vai chegar no reino do Pai e vamos comemorar a grande vitória, sendo coroados nesse dia, sendo no 9º dia, a condenação de todos os rebeldes. Nos primeiros dias da festa, pude ver as comidas. Achei engraçado até. Havia, como se fossem barracas, posso chamar assim, onde a pessoa entrava, e ali havia muitos tipos de comida. Por exemplo, barraca das frituras. Todas as coisas que fossemos comer ali, era algum tipo de fritura, bolo frito, pastel frito, sorvete frito, arroz, feijão frito etc. A única coisa que não tinha, pelo menos não vi, né, era alguma bebida que passou pelo estado de fritura. Mas todas as coisas que eram comestíveis tinham que ser passadas pela fritura. Não havia somente essa barraca ou sala de frituras, também, tinham os assados, vi eles assando carne em churrasqueiras, em pedras de sal, em lavas ou algo que parecia lava, vi eles pegando carnes e colocando perto do fogo do Pai, para pôr para assar. Engraçado isso, já imaginou? O Eterno, assentado em seu trono, aquele fogo consumidor, e os anjos usando aquela chama imensa para queimar a carne. Vi as alas dos doces, dos sorvetes, dos vegetais, das bebidas, muitas coisas mesmo, havia tanta comida exótica, tinha uma farofa, farinha, do que me lembrei que era um pó preto, nem sei o que era aquilo. Vi também algo que parecia um pudim, mas ele brilhava por dentro, como se fosse aqueles abajur de lava. As pessoas entravam com pratos, pegavam tudo o que desejavam e se assentavam em mesas. O lugar da comilança era um campo grande, cheio de grama, e várias mesas e cadeiras. Tinham mesas grandes para grandes famílias, e mesas pequenas para pequenas famílias, mas as pessoas podiam pegar as mesas e juntar umas com as outras. Um exemplo, a família B podia se juntar com a família C, eles colocavam a mesa perto uma das outras e elas se juntavam virando uma única mesa. E se sentavam ali. O lugar era muito belo, a grama, as mesas em céu aberto, as pessoas olhando para cima,
e já vendo o reino do Pai, as galáxias, os mundos, alguns anjos voando, outros tirando fotos, alguns anjos guias, falando com as pessoas o que elas iam fazer. Os anjos guias de turistas, falando de localidades boas, mostrando rotas, imagens etc. Enquanto isso, quando o vento vinha, passavam pelas gramas, e produziam sons. O legal era que, o som, não era alto como em festas. Algo alto que obriga todos a ouvirem em tons diferentes. Quem está mais perto, ouve mais alto, quem está mais longe, menos alto, mas como o som vinha do vento passando na grama. Todos ouviam em uma tonalidade só. Algumas pessoas tão felizes se jogavam naquela grama rindo, achando que tudo aquilo ainda era um sonho. O nosso pai estava lá, alegre, contemplando tudo. Ele diminuía de tamanho e falava com as pessoas. Às vezes, começava um quadro de danças e ele se introduzia no meio fazendo umas dancinhas. Perto do entardecer. Os anjos falaram para as pessoas deitarem no chão e olhar para o alto. Minutos depois, uma chuva de meteoros passou em nossa direção. Meteoros enormes e pequenos. Os anjos falaram que era para nós ficarmos deitados, porque, quando passasse um meteoro enorme, poderia ser o caso de ser levado com ele pela força do vento. Eles me mostraram calendários também. Mostrando que, todos os anos infinitos do reino, esses meteoros passam por estas datas. Nessa festa, também, à noite, podíamos usar os telescópios para olhar as estrelas. Ou podíamos alçar voo com os anjos. E experimentar o espaço. Ficar à deriva. Na verdade, sobre essa parte do espaço, todos nós fomos levados até lá. Mas assunto agora outra hora. Caso você esteja se perguntando, a noite no céu? Não era noite, mas parecia um entardecer, que não ficava escuro. Mas por outro lado, se o Eterno quisesse deixar de noite, podia. Já que, o jardim do Éden ficava no céu, e neste céu, uma parte dela anoitecia. Como não há mais mal, a escuridão, não tem mais o mesmo significado como da terra, algo ruim. Continuando nossa visão. Já na direita, pareciam construções de prédios, como os que tem aqui na terra, onde nós moramos. O anjo chamou um ônibus e entramos. O ônibus não tinha ninguém dirigindo, os bancos eram normais e nós nos assentamos. Ele começou a dirigir sozinho. E o anjo me perguntou, você prefere andar sem fazer som do motor ou com som? Eu falei que podia deixar o som, meio que estava tão maravilhado com as coisas, que respondi sem nem sequer perceber. E o ônibus se transformou um pouco, como se uma onda passasse pelos meus pés até a frente onde seria o lugar da condução. A partir disso veio o som do motor, e aquele som que sai da parte que sai a fumaça. Aquele som da porta se fechando, os sons das marchas se mudando e o ônibus andando. O anjo me disse, normalmente, as pessoas ficam confusas quando veem tecnologia da Terra aqui. Muitas pessoas têm ideias, mas poucos sabem a verdade. Enquanto andamos, vou te contar algo. Há muito tempo, antes de existir a queda de Samael, essa tecnologia toda já existia. Casas, prédios, energia e assim por diante. Todos nós vivíamos e usávamos destas coisas, e de épocas em épocas, o nosso pai trazia coisas novas. Porém, o orgulho, o egoísmo e a vontade de querer imitar a luz do pai, corrompeu esse anjo, iluminando outros com essa mesma luz de trevas. Quando ele caiu na terra e fez Caim matar Abel, tomou posse de Caim e começou a usar a sua prole para construir o seu reino. Ele tinha exigido do pai, de que seu reino fosse inaugurado nos céus, essa ciência do bem e do mal, mas nosso pai, já sabia que esse reino estava fadado ao fracasso, mas mesmo assim ele ainda insistiu em pedir ao Criador um tempo para reinar. Com a negação do pai, com essa ideia. Ele trouxe uma ideologia de ódio contra o Criador que paira sobre os homens lá embaixo. Onde sempre julga o nosso pai como tirano, egoísta e mau, ignorando que sempre o pai sempre faz o bem, diferente de Samael que nunca trouxe nada de bom. Chega a ser uma piada de mau gosto, o pai sempre traz tudo para a terra, no momento que algo dá errado por causa dos demônios, já culpam o pai, como se ele tivesse feito algo. E Satanás sai sempre como a vítima da história. Onde eles culpam o Salvador, por suas vidas. Continuando a história. Com essa acusação de que o reino do pai era ruim, entre outras coisas, o Criador criou Adão e Eva, a fim de que eles, como árbitros dessa guerra, decidissem quem estivesse certo ou errado. Mas, o inimigo sabia que não teria chance, e teve que enganar Adão e Eva, e conseguiu, depois tentou usar Caim para matar eles, e ficar firmemente na terra. Mas também não consegui, somente matou Abel. A partir disso, ele começou seu pequeno reino neste mundo de trevas, até que outros anjos desceram por causa que as mulheres se desnudaram,
e os anjos observavam o que os homens faziam com elas. Eles cobiçaram o sangue da carne. E quando se contaminaram com a carne, Satanás também entrou dentro deles. E das mulheres nasceram os anjos caídos, dotados de uma sabedoria eterna do céu. Com o avanço do tempo, e os recursos que o Pai deixou na terra, eles trouxeram a energia. Mas o que eles não sabem, é que o fim deles está justamente nessa religião que eles criaram, a ciência. Por isso, o nosso Pai, em sua suprema sabedoria, dividiu o céu em pequenas porções de almas, como testemunha de cada ano, sem que Satanás possa escapar de suas ações por épocas, reinos, nações. Nisto também, o Pai aproveitou para criar vários lugares onde cada um se adaptaria ao seu lugar, sem serem constrangidos a seguir uma vida que desconhecem. O reino é tão grande, que muitas pessoas acabam ficando parado em um único lugar por milhares de anos, um jeito de fazer as pessoas se espalharem um pouco. Foi assim. Por outro lado, não será assim, quando tudo na terra acabar, e todos receberem o corpo de glória. Seremos um só povo, e uma única cidade. E somente no futuro, saberemos se as coisas vão mudar. Se ainda vai permanecer alguma coisa da terra no céu. Logo após isso, voávamos pelo meio da cidade. Haviam prédios enormes, que se fossem criados na terra, desabariam por causa do peso. O anjo me disse para nós acompanharmos uma pessoa que chega no céu. Para ser mais fácil de entender. Nessa parte da visão, via um homem, ele era bem velho. Mas, a partir de que entrou pelo portal, a carne dele se tornou como uma roupa, e ele se retirou de dentro dela. Quando ele saiu, ele parecia um jovem, mas brilhava em uma cor amarelada, e ele era meio transparente, como se ele fosse formado de vidro. Quando ele entrou, ele foi até a placa da entrada da morada eterna, tocou na placa. E o número somou mais um, simbolizando que agora ele fazia parte daquele lugar eternamente. Em sua mente, ele contemplou, onde era a sua casa, numa forma de visão, enquanto o Pai falava com ele. Vi que ele foi andando para a direção da direita. Enquanto ele andava, as pessoas acenavam com a mão para ele. Vi que ele foi em um lugar onde havia bicicletas. Ele pegou uma na cor vermelha. A partir de que ele tocou na bicicleta, ela se multiplicou em duas, deixando uma parada e a outra que ele pegou. Nesse tempo, ele ficou surpreso e quando tentou colocar a bicicleta novamente, elas se juntaram numa só. Ele tirou novamente e ficou impressionado. Com isso entendemos que no céu, não há falta de nada, já que podemos tirar cópias de qualquer coisa, não preciso esperar alguém andar de bicicleta até ele se cansar, para depois ser o próximo. A bicicleta não tinha ligamentos, ela era totalmente magnética. Extremamente maleável e quase desmontável, não tinham peças que uniam a bicicleta, como parafusos e pregos. Ele simplesmente montou, não me lembro se falei mas, a bicicleta é vermelha, tem aqueles sininhos e uma cesta na frente. Quando ele pedalou, simplesmente a bicicleta não perdia a sua velocidade tão facilmente, mesmo após ele parar de pedalar. Engraçado que, por mais que tivesse a parte das pessoas andarem, e a parte dos carros, o próprio pneu da bicicleta se adaptava para a condição que necessitava. Independente de como fosse a estrada, isso incluía também, se ele precisasse subir alguma escada ou degrau com a bicicleta, ao invés de empinar a bicicleta, o pneu simplesmente se transformava em algo apropriado para aquela estrutura, sem perder a velocidade ou causar algum tipo de impacto. Isso indicava que a bicicleta funcionava segundo a vontade do condutor. Em sua mente criava como se fosse pelo que o anjo me deixava ver, um mapa. Como se através dele ter tocado naquela placa, o Pai abriu a mente dele para saber onde ele estava e onde seria sua casa. Enquanto o homem ia pelos lugares, vou falar um pouco do que me lembre das cidades. Bom, o lugar visto do alto, me lembrava um círculo. No meio, ficava o Monte Sião, uma montanha alta, na cor preta ou vermelho, e acima dela, um castelo branco. Ao redor deste mundo, tinham várias casas e prédios. O lugar do reino era formado por perímetros circulares. Quanto mais longe ficava do Monte Sião, mais a mata aparecia, como se o centro fosse o centro, óbvio né, mas, quando se afastava a tecnologia ia se afastando. Engraçado que, até mesmo no céu, vi uma parte que parecia uma comunidade ou favela, era várias casinhas coladas uma nas outras, coloridas e arrumadas. Pelo que sei, e do que o Eterno me permite lembrar, cada família mora junto, e cada vizinho que se conheciam, também moram perto uns dos outros, nas moradias coloridas que vi, que pareciam um morro. Havia famílias e amigos que moravam naquele lugar, um pedacinho do Brasil no céu. Tinham os postes como daqui, mas muito mais arrumado, as ruas limpas e maiores, alguns desenhos no chão.
bolas e crianças brincando. Muitas árvores frutíferas, praças, e pessoas sentadas em bancos. As casas por dentro, não aparentava nada do que havia fora. Totalmente mobilado em todos os aspectos, as cozinhas eram grandes, não poderia descrever por dentro casa por casa, me seria impossível. Mas não tinha nada a ver com a terra em si, uma casa pequena, e sabe lá o que mais pode se encontrar dentro, dependendo do lugar da moradia, mas cada morador morava como se fosse naquele condomínio de luxo. O mais surpreendente, além das casas do Brasil, é que por ano ou décadas, as casas são no mesmo estilo, seguindo o que tinha daquele ano. Algumas até tinham tecnologia, outras, não possuíam nada eletrônico. Se fosse fazer algum bolo, ia ter que bater a mão. Gostava do modo rural mesmo, vi casas, como se fossem bairros orientais, não saberia dizer de qual nação era, mas a arquitetura do lugar era assim. Havia vários bambus brancos, azuis e vermelhos, as folhagens dos bambus eram brancas, verdes e um azul que não sei o nome, azul musgo talvez, porque parecia algo verde. Os telhados eram feitos de barro azul, outros de barro vermelho, os telhados eram triangular, mas quadrados, divididos por espigões. Suas paredes pareciam feitas de bambus brancos ou meio bege, e papel machê, podemos dizer assim. Não sei o que era usado para construir aquelas moradias, as cores eram bem legais, eram brancas com cores azul, casas de tijolos na cor verde, casas feitas de paredes de madeira vermelha com a casca ainda da árvore, tinham coisas escritas nas paredes, não sei em qual idioma, umas bolinhas vermelhas que ficam penduradas, e umas pessoas que não tinham cara oriental, ficavam andando com roupas que não sei o nome, eles andavam como se fossem aqueles povos que usam kimono, e aqueles chinelos em forma de T, com aqueles meias grandes na cor branca. Havia vários lagos na cor azul, vi louva-a-Deus na cor azul também, uns peixes que não sei o nome, outro lugar que vi, era na neve, mas nada a dizer sobre esse lugar, não pude ver muito, estava tendo uma tempestade no dia que vi. Depois fui levado ao campo, haviam várias casas feitas de pedras cinzas, mas não aquelas pedras cortadas bonitinhas, como se fossem tijolos, pedras rústicas mesmo, sem nenhum corte, apenas montadas uma em cima da outra até formar a casa. Os telhados pareciam ser formados de palha, mas acredito que não fosse palha em si, as portas eram bem grossas, formadas de madeira vermelha, tinham varandas e janelas. Por dentro da casa, era outro nível. O chão era de madeira, na esquerda, um sofá bem grande em uma cor vermelha, tapete felpudo em um tom meio avermelhado, com vários desenhos, uma mesa de centro, uma estante, e algo que parecia uma TV, perto da porta da entrada, havia armários, e um tapete para limpar os pés do barro. No lado da direita, vi a cozinha, ela tinha geladeira de 2 portas, um balcão que ficava na direção do sofá, com bancos, para comerem ali mesmo, os armários eram cinzas e grandes, de 2 portas cada, a parte de lavar a louças era bem diferente. Neste lugar, parecia uma mesa de mármore preto, mas apertando alguns botões ou fazendo gestos. O mármore se transformava em uma pia, sua parte lisa afundava, e uma torneira saía de dentro da pedra, e outras coisas de cozinha aparecia, como porta-copos, porta-pratos assim por diante, perto desta mesma pia, indo mais para a direita, tinha um fogão formado de chapa, e um forno abaixo dele, o legal do fogão de chapa, e que ele era levemente inclinado. Qualquer sujeira ou água que caísse ali, pela inclinação, fazia escorrer em direção à pia, fazendo descer para o ralo. O teto se transformava se fosse necessário. Caso fosse cozinhar algo que produzisse muito vapor, o teto virava aqueles sugadores de fumaça. O lugar, por mais que fosse feito de pedras, era muito bem iluminado com lâmpadas bem projetadas. Havia muitas outras coisas que poderia falar de lá, mas não me restaria tempo. Antes que pudesse ver mais lugares, voltei a ver aquele homem que estava vendo antes, ele havia passado por um bairro que me lembrava, aquele lugares de pichação ou de centro jovem, pessoas que jogam basquete, andam de skate, fazem suas artes ou danças de rua. O lugar que ele passou de bicicleta era mais ou menos assim, havia prédios pintados de roxo, no caso, pichações de roxo, na direita, uma cerca e nessa cerca uma vala por onde passava água, nesse lugar, tinham os rapazes que estavam dentro desse lugar fazendo algo, acho que estavam explorando o lugar, eram 3 homens, talvez de 19 anos, se é que eles não moram ali faz anos né, tipo uns 200 anos. Depois desses meninos, passando a vala, havia um campo, bem grande, e depois umas casas, já do lado dos prédios, tinham parques, tipo parquinho para criança, mas eu acho que não era de criança não. Havia um labirinto de ferro que ia até perto das nuvens, não acho que uma criança iria subir aquilo. Algumas placas escritas coisas que não estavam no meu idioma, banca de jornal e algumas coisas que pareciam lanchonetes,
e outras coisas atrás que não consegui ver. Depois disso o homem chegou em sua casa, a rua dele era de uma única saída, no caso, ele entrava por um lado e saía deste mesmo lado que entrou, parecia uma lâmpada no lugar da rua. Era uma entrada que possuía uma rotatória, cercada por algumas casas. Eu vi ele simplesmente pulando da bicicleta enquanto ela andava sozinha, e caia em algum lugar da casa do vizinho, ele dava uma risada falando: "Cara, não acredito que esse cara também está aqui, vou deixar uma surpresa para ele." Vi que ele deixou a bicicleta ali mesmo, para que quando seus amigos da infância o encontrassem, ficassem sabendo que ele mora do lado deles agora, e reunissem a galera, seus amigos, para se reunirem como nos velhos tempos. Depois ele chegava na frente de sua porta, a casa era mais ou menos assim, pelo que me lembre, tinha um quintal com grama, nesse quintal uma estrada feita de chapas de pedras, a porta era laranja, com uma cestinha de basquete na frente, e uma placa com seu nome, havia uma varanda, com um balanço na sua lateral na direita. Ainda na porta, tinha um bilhete escrito à mão pregado na porta. Quando ele pegou o bilhete e leu, ele simplesmente deu a volta para entrar na casa pelo quintal. No seu quintal possuía uma plantação. Quando ele entrou em casa, uma cesta de boas-vindas estava em cima de sua mesa. O lugar que vi, era assim, uma mesa redonda para 4 pessoas, em cima dessa mesa na cor laranja caramelizada, uma cesta cheia de coisas, pão, doces, sucos, frutas, 3 jornais e mais algumas coisas, perto desta mesa, na parte de trás dela. Uma cozinha um pouco que na direita, um balcão, que era formado de vidro, e dentro do vidro tinha água e peixes, por volta da casa, tinha vários canos de vidro, onde os peixes ficavam nadando por volta da casa. Várias coisas que ficam dentro da água estavam dentro desses canos, algas, baús do tesouro, rochas, elementos decorativos. Na cozinha vi uma geladeira de 2 portas, um freezer perto da pia, a pia, vários armários, e assim por diante. Na sala, vi um teto que se abria, para entrar luz natural, um sofá que parecia uma almofada, não sei o nome. Tapetes entre outras coisas. Vi uma estante de livros também. Lembro-me que ele explorou um pouco a casa. Ele tomou um banho, trocou de roupa e depois ele foi para algum lugar. E meio que nessa visão terminava a parte desse homem. Do que me lembrei, ele saiu de casa e foi para um lugar chamado Regiões Celestiais. E ficou sentado em alguma cadeira. Nessa parte da visão, não me lembro plenamente para seguir um caminho, então vou falar do que me lembre. Lembro que no céu, havia uma região, que ficava dentro da água. Era como se entrasse dentro do mar, mas era um mar formado de ar. Tinha florestas e animais. Mas tudo do reino marinho, os corais, os pepinos do mar, as algas, os peixes etc. Lembro que na visão, estava em uma pista que dava em direção a uma cidade, normal como na terra, prédios, casas, campos, assim por diante, mas com arquitetura de praia, e muitas cores azuis. Me lembro que, olhando para cima, não dava para ver as nuvens, mas mesmo assim, havia luz do sol naquele lugar, que entrava em uma forma de cone, não vou dizer que havia um sol, mas só para ficar claro o entendimento. Lembro que, como estava nesse ar formado de água, as minhas roupas se moviam como se estivesse na água, quando me mexia rápido demais, fazia aquelas bolhas de ar que subiam. Ou quando ficava em uma região que o vento do mar estava forte, era arrastado junto com a água, simplesmente saia flutuando. Outra coisa também era que, se tivesse alguma coisa que era leve, simplesmente saia flutuando. O mais surpreso era que, a água não entrava na boca quando se abria, nem no nariz e nem nos ouvidos, como também não atrapalhava na audição ou na visão, e o mais legal era que, se eu pulasse, flutuava e depois caia como se estivesse na gravidade zero. O ruim é que não sei nadar. Mas todas as vezes que tentava fazer algo, meio que flutuava um pouco, mas logo voltava ao solo. Havia muitos peixes de variados tamanhos, coisas que ficam debaixo da água que não sei o nome. Navios afundados, trajes de mergulhos, e muitos peixes curiosos que vinham de vários lados, que olhavam e depois iam embora. A areia era macia e gelada, outros lugares eram quentes e havia muitas pedras. Também existiam cidades vulcânicas debaixo da água. As casas eram feitas de rochas que tinham subdivisões de linhas vermelhas com fogo, bolhas que tinham saído dessas rochas, e subiam ao céu. Era um lugar quente. O anjo me levou para falar com um morador. O anjo deu um gritão no meio da rua, chamando um homem. Sorte nossa que ninguém me conhecia, se não teria passado vergonha. Ele veio andando até a gente, depois disse ele que morava fazia anos naquela cidade. Que tinha morrido antes de seus pais, mas que agora eles estão morando juntos. Explicou outras coisas desse lugar. Não me lembro muito do que ele me disse.
O pai me faz lembrar mais do que o anjo disse do que as almas de lá. Mas aquele cara brilhava também em uma cor amarelada. Depois o anjo disse, aqui nessa cidade, considera como cidade de aposentadoria, não que haja trabalho no céu, mas, muitas pessoas gostam de ficar nesse lugar pela calmaria e tranquilidade, como os moradores da terra, que saem da grande cidade e passam as suas férias em fazendas, chácaras ou lugares de descanso. Isso também é um simbolismo para as almas sedentas, que verão o Pai como um manancial de águas vivas que fazem saltar para a vida eterna. Mas sabe? O que mais me impressiona, é como que algo tão precioso, foi fazer a sua morada em meio à plena miséria. Contudo, essa história só piora. Antes mesmo da queda, esse lugar era muito mais frequentado do que agora. Até a queda, vários anjos que moravam aqui, desceram, alguns se arrependeram e outros se mataram, não tendo mais salvação. Acrescentando que escolheram acreditar em uma promessa do que eles nunca viram, do que acreditar naquele Pai que sempre fez tudo. Agora, eles veem o reino de Satanás, mas não veem o reino do Pai. Bem-aventurado aquele que abandona a paixão do momento, por uma promessa que ainda não viu. Porque quando seus olhos se abrirem, verão o Pai em verdade e em espírito, e se apartará de suas mentes toda a menção de condenações e males. As pessoas na terra dizem, segundo os entendimentos de Satanás, que caíram por causa da beleza de Samael, mas caíram na verdade por causa da luz. Diferente da terra, onde as pessoas precisam falar, nossas informações são compartilhadas pela luz. Apenas olhando para a luz, entendemos perfeitamente qual é a sua ideia. Neste segmento, Samael, com a sua falsa luz, deu vislumbres de seu novo reino, adicionando que, o reino do Pai, já havia se tornado ultrapassado e obsoleto, colocando-o como descobridor e libertador dos anjos para uma nova linha, ainda não descoberta, mas transmitida por ele. Na luz, a informação, mas os moradores da terra, estão com a mente enegrecida. Por isso, ouvem, mas não entendem, veem, mas não percebem. Seu coração não muda e não podem ser curados, por isso, a salvação anda distante deles. Mas, quando vier o Pai das luzes, haverá minha fé na terra? Depois disto, me lembro que a gente andou pela cidade. Polvos, tubarões estavam por lá, às vezes, o anjo me jogava para cima, subia bastante, depois ia descendo devagarinho até o fundo. Ou ele simplesmente pegava umas boias e a gente ficava flutuando um pouco acima do solo, enquanto que o vento nos empurrava. Caí várias vezes no chão, porém não sentia dor alguma. Nisso, o anjo ria muito, a ponto de cair no chão de tanto rir, e eu ria junto. Havia muitos prados de gramas marinhas, algas gigantes, entre outras coisas. Não há palavras para descrever. Quando chegava perto de outras cidades, havia uma placa falando o nome do lugar e os habitantes. Não me lembro do nome da cidade, porém, a cidade era formada de prédios, havia casas normais um pouco mais afastadas do centro, onde vi mergulhadores usando trajes pretos de mergulho, por uma túnica laranja por cima, me lembrava bombeiros, eles estavam caçando alguma coisa dentro de alguns navios afundados, ou estavam prestando socorros ali. Eles estavam acompanhados de alguns peixes, que estavam levando como se fosse um objeto de carga. Eles eram tipo cavalos, mas de peixes. Dentro da cidade, o povo andava de carro, bicicleta e coisas convencionais, como também podiam simplesmente sair nadando, às portas da casa. Tinha um buraco redondo por onde os peixes entravam e saíam, como se morasse com as pessoas. As coisas dentro da casa, simplesmente flutuavam, mas não muito alto. Não andei muito por essa cidade porque não tive tempo, mas isso é o que me lembro. Falando um pouco dos campos aquáticos, as pessoas podiam dormir no meio da areia, elas simplesmente se enterravam, ou procuravam cavernas, ou deitava nas costas de alguma baleia, e deixava ser levado, sabe lá para onde. Ou deixava a maré levar elas, ou descer cada vez mais fundo, dentro da água formada de ar. Outros faziam piqueniques, porém lagostas, camarões e siris, vinham em monte, tentando pegar um pedacinho dos lanches que havia naquele lugar, ou peixes apareciam ali de fininho, batendo a cabeça deles na pessoa para dizer, ei, estou aqui. Outros deitava naquela areia gelada, e fazia como se fosse aqueles anjos de neve, mas não dava muito certo. Alguns peixes, ficavam fazendo desenhos no solo da areia, como se estivesse arrumando sua casa. Dava para ficar horas, simplesmente assistindo a vida dos animais marinhos, o que eles faziam. Assim como os animais terrestres, os animais marinhos entendiam o que nós falávamos, e fazia aquilo que eles podiam, tipo falar, ei camarão, levanta essa pedra, se ele conseguisse, levantava, se não, apenas tentava.
Outras pessoas, simplesmente andava pelo meio dos corais. Fora este lugar, havia também florestas no meio do espaço, plantas sem descrição, eles andavam pelos cosmos, pela poeira espacial, viam as galáxias, os meteoros passando, as nebulosas, as lanchonetes. Vi também floresta nas nuvens, no deserto, perto dos vulcões, nas montanhas, assim por diante. Mais para frente, podemos falar separadamente destes lugares, para não ficar perdido nos relatos, começar falando do assunto Y e terminar no assunto X, totalmente perdido. Lembro também, que o anjo me falava que dentro daquela cidade, os moradores têm que deixar as portas e as janelas fechadas, porque caso contrário, os peixes curiosos invadiam a casa, poderiam os moradores estar dormindo, e os peixes do mar entrar e se deitar juntamente com aquela pessoa, ou coisas poderiam sair flutuando e escapar pelas portas ou janelas. A parte que mais fiquei surpreso, foi ver fogo nessa água formada de ar. O fogo queimando, oscilando com a água. Pelo menos, o que mais gostei foi a parte de quando chovia, o vento levando as coisas. Vi também os mercados, os peixes andando pelos mercados e os anjos levando eles para fora. Vi também florestas debaixo das águas, moradores dentro de casa feitos de madeira. O lugar era assim, havia vários pinheiros de madeira vermelha com folhas nas cores azuis, vi uma caminhonete vermelha de 4 portas estacionado na frente da casa. Enquanto que tocos de árvores colocadas na frente da casa, se transformavam em mesas e cadeiras rústicas. Enquanto que atrás, ficavam montanhas, enquanto que as baleias andavam por aquelas partes.